Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Joshua Araújo Viana, sou coordenador pedagógico de Estratégia Média e sou radiologista pela USP São Paulo e hoje estou recebendo mais uma aprovada. Por gentileza, se apresenta para o pessoal. Olá pessoal, eu sou a Lígia Diniz Pereira Andriolo, sou ex-aluna da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e fui aprovada em Clínica Médica pela Santa Casa este ano. Parabéns, viu, Muito Lígia? obrigada. Que sua trajetória seja de muito sucesso. Eu queria começar te perguntando como é que surgiu o desejo de fazer residência médica? Por que você optou por escolher esse caminho, né? Eu acho que quando eu decidi ser médica, eu falei, ok, como é que é o caminho do médico, né? E aí eu sabia desde o início que eu queria ser especialista, que eu queria ter meu consultório, fazer procedimentos, que eu queria ser referência, fazer pesquisa, trazer a melhor medicina para o país, para os pacientes. Então, eu sabia que eu ia ter que fazer residência em algum momento. Eu lembro quando eu tinha 13 anos, eu falei, ok, vou fazer 6 anos de faculdade, mais 2 de residência na primeira residência, depois mais tanto em tal residência. Aí eu ficava pensando nisso, quantos anos Vai demorar. ia demorar, mas eu falava, ok, vamos lá. Legal. E aí, com certeza você teve alguns desafios durante essa preparação. Se você poderia compartilhar para a gente quais foram os maiores desafios da preparação para a aprovação na residência médica na tua visão? Bom, eu acho que o primeiro deles foi decidir quando prestar. Tá. Porque quando, em 2021, eu estava no 5º ano da faculdade, e foi um ano muito pesado para mim. Porque a gente tinha uma carga horária muito pesada, muitos plantões na semana. O tempo que eu tinha livre, eu dormia. Eu não conseguia fazer nada. Então, é o tempo que eu tenho, um ano da minha vida que eu tenho muitas memórias emotivas de cada um dos casos que eu atendi, de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi, é como se fosse ontem. Mas não tinha como estudar. E além do internato, eu ainda era coordenadora de trabalho voluntário, presidente da SBLC, fazia pesquisa ainda. Então, eu tinha muitas coisas acontecendo na minha vida. E aí foi muito frustrante no primeiro momento quando eu decidi que não ia ser bom para mim prestar residência em seguida da faculdade. Que eu precisava de um momento para reorganizar a minha vida, reorganizar a minha saúde mental e me priorizar. Então, eu acho que esse já foi o primeiro desafio. E aí eu passei o 6º ano assim meio arrastada, de tão cansada. Abri mão de tudo que eu pude de responsabilidade extra, deleguei para todo mundo que eu já estava treinando para me substituir. E aí eu foquei só na faculdade, né, para conseguir terminar a faculdade bem. E aí em 2023 foi o ano que eu falei, ok, agora eu preciso me habituar, conhecer um pouco das provas, ver mais aulas, ver o que eu preciso focar, o que eu preciso melhorar, porque eu tenho muito da prática da vida diária do médico, porque eu vivi o internato. Eu vivi o internato. Eu não estudei nada de prova no internato, então eu sabia me virar num pronto-socorro, mas eu não sabia fazer uma questão. Entendi. Então, em 2023, eu foquei muito em ver aulas do Estratégia, e eu também vi algumas aulas da faculdade que tinha gravado, eu ia batendo um pouco para também não esquecer como é que era a vida diária. E eu estudava muito pelos livros do Estratégia, pelos resumos, pelos mapas mentais, tentei um pouco também flashcards, principalmente no fim do ano. Mas aí no fim do ano, eu percebi que não ia dar. Aí eu prestei assim, eu fui até bem na Santa Casa mesmo, que era sempre foi meu foco. Fiz 77 e foi por muito pouco. E aí eu percebi, faltou fazer prova. Então, em 2024, eu falei, eu vou trabalhar, organizar minha rotina trabalhando e fazendo prova todos os dias. E foi assim que eu organizei a minha rotina. Eu trabalhei 2 vezes na semana e estudei 5 dias na semana fazendo prova, uma de manhã e uma de tarde. E aí eu tentei manter essa disciplina, fazendo bastante prova, principalmente da Santa Casa. E deu certo, né? Esse ano deu certo, eu aprendi a fazer prova. Muito bem. E assim, como é que foi lidar com essa falta de tempo e se o Estratégia Médica conseguiu te ajudar em alguma coisa nesse ponto? No internato, você quer dizer? No internato ou na vida prática médica mesmo, assim. Como é que você... Porque você me falou que você tinha uma rotina bem corrida, né? Então, quando você optou por estudar e trabalhar, mesmo assim deve ter sido puxado, né? Você levava alguma prova já impressa do Estratégia para fazer, ou fazia tudo em casa? O que você tentava, assim, conciliar o tempo para o estudo para residência médica? Bom, se tem uma coisa que a sobrecarga que somou toda no internato me ensinou, foi fazer uma coisa de cada vez. Muito bom.
Então, quando eu ia trabalhar, mesmo se não tinha paciente para atender na AMA, que eu trabalhei em 2 AMAs, eu não estudava e eu não conseguia estudar, porque eu estava no trabalho. Então, eu ia lá conversar com a enfermagem, ajudava a fazer algum procedimento, dar medicação, qualquer coisa assim. Eu vivia aquele momento. Tá bom. Agora, quando eu estava em casa, no dia seguinte, aí era um plantão de estudo, né? Entendi. Aí eu fazia minha rotina de estudo, então eu já tinha feito o meu cronograma, sabia qual prova eu ia fazer, em que momento do dia. Entendi. Quantas horas eu ia levar, o lanchinho que eu ia comer. Eu já tinha organizado tudo e todas as provas que eu fiz foi simulando o dia da prova. Qual foi a tua estratégia de revisão? Foram só as provas na íntegra ou você também tinha algum outro método de revisão? Eu peguei também por temas. Eu peguei o cronograma de vocês, que eu segui à risca em 2023 para ver as aulas, os resumos, os livros. Aí eu falei, esses temas que eu tenho que priorizar. Então, eu peguei pela ordem desses temas e fiz as listas de questões, tanto que vocês tinham orientado, e aí eu fui colocando algumas novas de umas provas que eu achava que pegava de um ponto diferente, mas abordava bem o tema também, e a resolução da questão estava muito boa para revisar. Então, no início do ano eu fiz muito isso. Aí acho que foi julho pra cá, aí foi prova. Antes foi mais lista e uma prova ou outra, assim. E quando você resolvia as provas na íntegra, que foi sua principal ferramenta de revisão, você lia o comentário de todas as questões, ou lia só das que você errava, ou tinha dúvida? Como é que você optou fazer? Não, eu lia de todas. Lia de todas? Lia de todas, mas assim, era mais rapidinho. Entendi. Né? Aí nas que eu errei ou que eu tive alguma dúvida, eu olhava com mais calma para ver se eu realmente entendi aquela questão, independentemente de ter acertado, se eu entendi a alternativa, né? Se eu pensei certo, para ter, mesmo chegando na resposta certa, se o meu raciocínio foi correto. Então eu sempre olhava os comentários. E como é que você avalia os comentários do Estratégia Média, assim, né? Qualidade das respostas, se eles são suficientes ou não, o que você diria? Eu acho muito bons. Eu gosto bastante, porque sempre tem uma revisão do tema em si, e aí depois vai direto ao ponto, revisando o caso como um todo, e aí alternativa por alternativa. Isso para mim é essencial, porque tirava dúvida minha de uma alternativa específica, que talvez tivesse causado alguma dúvida na questão como um todo, e quando a resposta quando eu ainda não tinha entendido, eu mandava pergunta lá na plataforma. Eu acho que esse ano eu mandei 1 milhão de perguntas. A gente sabe. 1 milhão de perguntas. E vocês respondiam. E aí eu pegava um dia, olhava e respondia. Obrigada, entendi, agora fez sentido, eu pensei certo então. Porque eu também confundia muita coisa da vida prática. E aí eu pensava, mas não é assim, tá faltando coisa nessa questão. E aí eu brigava com a questão. E eu tinha que, então, esse ano foi importante para eu conseguir me colocar no lugar de quem faz a questão. E entender que ele não estava levando em consideração o que é feito na vida prática. Como que você usou seu cronograma em 2023? Você falou que seguiu ele inteiro, né? Conta pra gente um pouco como é que você seguiu o cronograma, se você seguiu a risco ou se você fez alguma adaptação já no ano de 2023. No início de 2023, né, eu olhei o cronograma inteiro e eu falei, ok, então eu tenho que me organizar. Só que assim, no início do ano eu tava muito devagar. Eu não conseguia fazer uma semana em uma semana. Mas aí eu fui pegando velocidade e aí eu conseguia fazer 2, 3 semanas no meio do ano ali em uma semana. Então eu fui seguindo assim mais pelas aulas, porque eu aprendo muito vendo, né, até as mímicas que o professor faz e ouvindo. Então assim, mesmo quando eu faço as provas eu lembro, o professor falou isso, então é isso. Então, pra mim eu aprendo muito mais num primeiro contato com a aula do que com livro e resumo. E eu anoto tudo, e desenho, e pinto, e depois revejo isso, revio o livro, revio os resumos de vocês, os esquemas. Então, pra mim era essencial, e eu segui a ordem bonitinho que vocês fizeram, né? E eu gostava muito, principalmente da parte de revisão prévia à aula. Isso pra mim fazia toda a diferença, porque eu retomava aquele conteúdo que eu tinha visto na semana passada e já continuava com o conteúdo fresco. Tanto que este ano de 2024, eu precisei fazer muito menos revisões teóricas, porque eu tinha tudo muito fresco na minha cabeça. Eu podia ir mais direto ao ponto nas questões. Legal. Se você fosse começar do zero hoje novamente, você indicaria ou faria com estratégia média? Sim. Sim. Eu gostei da estratégia. Como eu falei pra vocês, em 2021 eu fui presidente da SBLC, e aí tinha um menino, o João, que ele era da Bahia, ele era um dos pupilos, que a gente chama, e depois ele virou diretor. E ele trouxe o Estratégia como um dos patrocinadores do nosso congresso. E aí o Estratégia permitiu a gente de ter acesso à plataforma, ao banco de questões por um tempo.
E aí eu testei e falei, é esse o cursinho que eu vou fazer. É um cursinho justo, as aulas são muito boas, direto ao ponto. Tá ensinando exatamente o que eu preciso saber. E assim, a maioria das minhas dúvidas, mesmo eu tendo mandado 1 milhão de dúvidas, eram sanadas pelas aulas, pelos livros. Então, eu super concordo e eu faria de novo sim, sem dúvida. E dentre as diversas ferramentas que você consumiu estratégia, provavelmente você deve ter consumido aula, consumiu resumo, livro digital, banco de questões. Sim. Qual que você melhor se adaptou, qual que você mais gostou? O banco de questões. O banco de questões. E aí quando você fala que gostou do banco de questões, quais características que você mais gosta dele, assim, que você poderia citar? Eu acho que o principal são os comentários. E também pela possibilidade da gente fazer os próprios simulados, as próprias listas, colocar o tempo bonitinho e assim, se organizar, né? Fazer várias listas dentro de pastas. Eu fiz 1 milhão de pastas, 1 milhão de listas. Então, pra mim que gosta de se organizar e planejar o dia, a semana, foi essencial ter essa liberdade dentro da plataforma. E aí você teve diversas estratégias de estudo durante essa preparação, né? Qual que você considerou mais eficaz no final? Qual que você indicaria para um amigo que quer um atalho, assim por dizer, né? Eu não sei atalho, assim, porque eu fiz um caminho longo, né? E o meu caminho eu percebo olhando para ele hoje, que eu fui aprovada, que eu tive um crescimento ao longo do tempo. Então, cada um dos passos, mesmo os erros no estudo, na técnica, foram muito importantes para eu conseguir achar várias formas que dessem certo. Então, assim, eu não digo atalho, mas se fosse para priorizar, eu diria as aulas e o banco de questões. As aulas, assim, se a pessoa aprende mais com o livro, mas o banco de questões, assim, não deixa de lado, de jeito nenhum. E agora vamos falar, assim, eu queria falar de uma sensação indescritível, que é aquela de você, quando viu seu nome lá aprovado em clínica médica na Santa Casa de São Paulo, depois de tanto tempo. O que você sentiu, o que você lembra, qual emoção isso te lembra, te faz, assim? Assim, pra mim foi até antes, né, da convocação pra matrícula, porque eu tava em primeiro lugar na primeira fase e eu não tinha a menor ideia, assim. Eu sabia que eu tinha ido bem, mas quando apareceu meu nome na primeira, eu fiquei, como assim? O que aconteceu? Eu gritei assim, chamei minha mãe, dei um abraço e falei, eu vou voltar pra minha casa, eu vou voltar pra casa. Então, assim, eu fiquei muito aliviada e feliz de voltar pra minha casa. Com os meus professores, todos eles mandaram mensagens, tipo, a gente tá ansiosa pra você voltar. Então, me senti extremamente acolhida, assim, falei, fiz certo, o caminho certo, as escolhas certas e no momento certo. Legal. E, por fim, se você fosse dar um conselho final para quem quer ser aprovado na residência médica agora, qual que você diria? Eu diria que o mais importante é você ter paciência com você mesmo, né? Saber abraçar os erros e os acertos. E aprender com cada um deles e persistir. Pode ser que você leve 1 ano, 2, 3. O importante é você continuar até ser aprovado. Lígia, meus parabéns pela sua aprovação. Eu sinto muito orgulho de alguma forma ter feito parte da sua trajetória com Estratégia Med, que a gente fica muito feliz que de alguma forma suas mãos, e você vai tocar outras vidas, vai, enfim, mudar a história de outras vidas a partir da sua residência médica e que o Estratégia Med tenha feito alguma parte dessa história. Então, meus parabéns e a gente se vê na vida, viu? Sim, muito obrigada.